Senhora Presidente, Sr. Ministro, Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro, terminado este momento de campanha eleitoral com que nos brindou, permita-me que agora lhe coloque algumas questões sobre a realidade concreta do nosso país. A verdade é que, ao fim de mais de 2 anos e meio de governo, é cada vez mais claro para a generalidade dos portugueses que os senhores andaram a prometer coisas que não conseguiram cumprir e algumas, porventura, já sabiam, no momento em que fizeram essa promessa, que não tinham capacidade para as cumprir. Porque a teoria, e isso porquê? Muito simples, porque a teoria do milagre económico que o governo andou a vender era um mito, uma aldrabice. E, por isso mesmo, a verdade é que o dinheiro não chega para tudo, como nós sempre dissemos, mas parecia não estar no vosso vocabulário. Em primeiro lugar, é preciso recordar, e é sempre bom ver o Sr. Ministro também com boa disposição, não só os senhores deputados, porque há pouco ficou agastado com os deputados satisfeitos, parece que agora já passou a satisfação para o seu lado com a realidade concreta do país que as pessoas sentem. Em primeiro lugar, Sr. Ministro, é preciso recordar que este Governo tem mais dinheiro que o Governo anterior. Arrecadou mais receita em impostos e contribuições. A carga fiscal atingiu, em 2017, um máximo histórico. Nunca os portugueses pagaram tantos impostos. E sobre a credibilidade do estudo e do plano desses 12 economistas, é sempre bom recordar que esse plano previa a redução da carga fiscal em 2%. Afinal, ela está a aumentar. E o que é que temos do outro lado? Vamos pegar na Conta Geral do Estado de 2017. Dados oficiais do seu Governo, Sr. Ministro, porque a proposta vem assinada por vós. Em primeiro lugar, o que é que indica? O Governo não cumpriu os objetivos de investimento público a que se propôs. Segundo, o Governo investiu em 2017 menos do que em 2016, menos do que em 2015. Ou seja, o investimento público em 2017 é o investimento da Administração Central, o investimento que o senhor é responsável, e o seu Governo, diretamente, é menor que aquele que tinha ocorrido no Governo PSD-CDS, quando, na altura, era afirmado publicamente que o investimento já era a níveis muito baixos. O seu Governo investiu menos perto de 16% que o Governo anterior, menos perto de 500 milhões de euros que o Governo anterior. Podia falar em vários setores: segurança interna, justiça, a ciência e ensino superior, saúde, ambiente, agricultura. Mas permita-me que eu lhe dê só estes 2 exemplos. Na educação, só foi investido cerca de 40% do prometido por este Governo. E na saúde, só foi investido cerca de 48% do prometido por este Governo. E depois, Sr. Ministro, estes números jogam com a realidade, pois todos os dias os portugueses sentem a degradação da qualidade dos serviços públicos. Consultas atrasadas, dirigentes dos hospitais a demitirem-se, dizendo basta. Ainda hoje, notícias, aqui em São José, a urgência da cirurgia vascular não está a funcionar todos os dias por falta de médicos e de enfermeiros. Mas também na educação, nas escolas, onde chove, onde há vídeos partidos, onde não há condições mínimas. E sabe, Sr. Ministro, praticamente todas as semanas nesta Casa são aprovadas resoluções a pedir obras em várias escolas. Resoluções que obtêm o voto favorável do PSD e do CDS, mas também do PCP, do Bloco de Esquerda, dos Verdes. E por isso, não venha, Sr. Ministro, dizer que o estado de necessidade deste investimento que o Parlamento identificou é uma mentira. Esta quebra do investimento só acontece por 2 coisas, Sr. Ministro. Em primeiro lugar, porque não cumpriram o que prometeram. Eu estou a falar dos seus números e não daquilo que outros gostariam que fosse feito. E isso porquê? Porque a teoria do milagre económico que os senhores venderam é uma aldrabice. Segundo exemplo, a promessa das 35 horas na função pública. Asseguraram aos portugueses e ao Presidente da República
que isso não trazia mais despesa. Não seria necessário mais funcionários públicos. Não havia necessidade de horas extraordinárias. Não haveria degradação dos serviços públicos. Exemplos que eu já dei provam que tudo isso é mentira, como hoje os portugueses se sentem e muitos profissionais reconhecem ao afirmarem que assim não conseguem trabalhar na administração pública nos locais onde estão colocados. Terceiro exemplo, Sr. Ministro. Contagem do tempo de serviço dos professores e de outras carreiras públicas. Prometeram que o tempo seria contado pela totalidade. E agora recuam. E afirmando, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, não é possível fazer tudo ao mesmo tempo. O dinheiro não chega. Mas só agora é que se aperceberam disso? Ou andaram a enganar as pessoas sabendo isso desde o início? A verdade é que estes exemplos provam que os senhores não cumprem o que andaram a prometer. E não cumprem, não é porventura por má vontade, mas porque a teoria do milagre económico que os senhores andaram a vender é uma aldrabice. Um último exemplo, Sr. Ministro. O adicional de imposto sobre os combustíveis foi criado pelos senhores com o anúncio de ser temporário enquanto o preço do petróleo estivesse em baixa. O preço do petróleo subiu. E, claro, o adicional ao imposto mantém-se, dizendo o Governo que precisa dessa receita. Mais uma vez, não só não cumpre aquilo que prometeu e precisa dessa receita adicional, que não estava prevista, porque a teoria do milagre económico é uma aldrabice. E, claro, Sr. Ministro, a consequência disso tudo é depois visível para os portugueses. Ao nível do crescimento económico português, porque, como nós sabemos, está a abrandar. Está abaixo da média da União Europeia. Portugal é ultrapassado pelos países do leste do continente, paulatinamente a caminhar para a cauda da Europa com a felicidade do Sr. Ministro, que aqui nos transparece. Mas também ao nível da dívida pública, porque ela atingiu máximos históricos em maio, 250 mil milhões de euros, mas mesmo em percentagem do PIB, é verdade que desceu, mas está acima daquilo que os senhores previram no início do vosso mandato. E, portanto, também aqui não cumpriram. E isso tudo porquê? Porque é evidente que a teoria do milagre económico é mesmo uma grande aldrabice política que os senhores montaram. Muito obrigado.